Está no ar o Espaço Capixaba e a gente começa o programa de hoje falando da taxa de juro real do Brasil, que é a maior do mundo. O empresário brasileiro, o cidadão, o consumidor brasileiro, o contribuinte em nosso país, ele é um verdadeiro artista, né? Um malabarista, porque precisa conviver com essa taxa elevadíssima. E a melhor maneira da gente conviver com isso é, pelo menos, saber se prevenir, talvez, né? Tudo bem, professor Fábio? Boa tarde, desculpe, professor Cristiano. Tudo bem, Giovanni. É muito difícil para o consumidor brasileiro, pessoas que nascem e vivem, levam sua vida inteira aqui no país, acabam se acostumando e convivendo. Mas se você for comparar com a realidade de outros países, eu acho que não foi exagero dizer que o consumidor brasileiro é um verdadeiro artista, né? É um malabarista, como você falou. De fato, a taxa de juros do Brasil é muito elevada, né? E são diversos fatores que contribuem para que a taxa de juros brasileira seja mais elevada do que em outros países, mesmo com uma inflação que não está assim tão alta como em outros países. E o que fazer para conviver? Qual a melhor maneira de não sofrer tanto impacto com isso? No primeiro ponto é sempre entender que diferentes modalidades de crédito têm diferentes modalidades de juros. Todas elas relacionadas com o potencial de pagamento do consumidor que está ali tomando aquele crédito. Por exemplo, o cheque especial é o último recurso que o trabalhador quer usar. Ele não quer usar o cheque especial. Por quê? Porque o cheque especial é a taxa de juros mais alta entre todas as possíveis modalidades de crédito. Mas ele, às vezes, por falta de informação, acaba usando, né? Acaba usando por desorganização, falta de planejamento financeiro, falta de informação, o que nós economistas chamamos de educação financeira, né? A pessoa muitas vezes concluiu o segundo grau, está ali fazendo uma faculdade, mas ela não tem a educação financeira, não sabe quais são as modalidades de crédito, não sabe planejar as suas compras, se é melhor comprar a prazo ou se é melhor comprar à vista. Isso é um problema de educação. Além de não ter essa educação para a escolha melhor de aplicação do seu dinheiro, de investimentos e tudo mais, não tem também o costume de poupar, né? A poupança brasileira, do brasileiro, ela é muito pequena também devido à baixa renda do brasileiro, né? Hoje você vê aí um trabalhador que ganha, por exemplo, 2 salários mínimos, que é uma grande parte da nossa população, fica muito difícil poupar, né, Giovanni? Porque os preços em alta e o salário não acompanha. Mas as pessoas também levam muito em conta que, ou pelo menos têm a falsa impressão de que você deve poupar a partir de um determinado patamar, quando o mínimo que você conseguir poupar por mês já ajuda, né? Isso, com certeza. Qualquer valor que você conseguir poupar mensalmente vai fazer uma grande diferença no futuro. Porque assim como você, quando toma empréstimo, paga uma taxa de juros muito alta, quando você poupa, você é remunerado a uma taxa bem atrativa também. Eu digo o seguinte, por exemplo, você ganha 2 salários mínimos. Se você conseguir economizar R$50 num mês, no segundo mês serão R$100. E por aí vai, quer dizer... Isso se transforma em consumo no futuro. Por quê? Imagine que você consiga fazer um planejamento que você poupa R$50, R$75, R$100 por mês. Quando você for comprar um bem durável, por exemplo, uma geladeira, você vai chegar lá e vai ter uma entrada para dar na geladeira e você vai acabar pagando menos juros. Quer dizer, você foge do problema dos juros. Se você consegue poupar durante alguns meses, você consegue fugir dos juros. Então você ganha 2 vezes. Você ganha a remuneração dos juros, enquanto seu dinheiro está ali rendendo, mais os juros que você deixa de pagar. Agora, não tem como fugir, porque seria sonegação você fugir desse impacto, né? Porque eu não sei que outras maneiras existem de você não conviver com juro alto. Não, você tem que conviver com juro alto, mesmo que você tente ir para o mercado negro, o mercado paralelo, vai ter o agiota, que vai cobrar uma taxa de juros alta também, e mais o risco, né? A gente sabe que esse mercado
também tem outras formas de punição que não a forma legal, do sistema legal normal. Voltando para a questão da cultura da poupança, o brasileiro não tem mania, não tem costume de fazer poupança, mas isso é exatamente o contrário da nossa realidade, você não acha? Quer dizer, uma realidade com juros tão altos, deveria ser obrigatório você já nascer sabendo que tem que guardar pelo menos um pouquinho por mês para... Exatamente. Mas volta naquela questão da educação financeira. Né? Então, essa geração que está agora, os meninos de 18, 19 anos, muitos deles não conviveram no período de alta inflação. Então, eles já são, já foram criados nesse ambiente que você consegue planejar o horizonte de médio, longo prazo, você consegue saber que o seu dinheiro vai estar rendendo tantos % ao mês, e vai estar acompanhando a inflação. Antes era muito difícil, então essa cultura também foi um pouco destruída pelo histórico de hiperinflação que o Brasil viveu nos anos 80. E outra coisa, Giovanni, que é importante ressaltar, é que o governo é o primeiro a não poupar. Todos os meses o governo tem déficit e ele toma empréstimo no setor financeiro para cobrir, e a dívida pública aumentando. Né? A dívida do governo cresce a taxas altíssimas. Hoje, o governo tem uma dívida bruta de 56% do PIB, ou seja, se a gente parasse um ano inteiro só para trabalhar e pagar a dívida, a gente ia passar mais da metade do ano trabalhando como sociedade, né, para pagar a dívida do governo. Quer dizer, o governo brasileiro é um péssimo exemplo, isso que você está dizendo. É um péssimo Quer dizer, ele gasta mais do que arrecada, ele não administra bem o seu custeio, não reduz custo e ainda transfere o problema para nós. Quem paga é sempre o contribuinte, né? Seja na forma de impostos diretos, né, que você tem que pagar os impostos para aumentar a receita tributária do governo, ou via juros, porque quanto mais o governo toma empréstimos no setor bancário, menores são os recursos que sobram para os trabalhadores, para as empresas, para os empresários investirem, comprarem capital, seja bens duráveis, um veículo, um imóvel. Eu queria ouvir sua opinião sobre uma novidade que tem aí, que é o chamado cadastro dos bons pagadores. A lista do bem, né? Lista do bem. Isso. Eu acho que a outra também não é lista do mal, porque o sujeito às vezes não vira mal pagador porque quer, ele acaba entrando num círculo vicioso aí que não consegue do mal, sair. Porque uma vez que ele, exatamente, uma vez que ele entrou, ele tem alta dificuldade em sair. Nem todo mundo está nessa lista. O cadastro positivo, eu vejo com muitos bons olhos, né? É uma experiência que já existe em outros países, os Estados Unidos tem há muito tempo, em que você tem pontos atribuídos ao seu cadastro de bom pagador. Então, se você poupa, sempre que você toma um empréstimo, você paga na data do vencimento, você paga suas contas em dia, você vai estar lá no topo. Isso é bom para o bom pagador. Aquele que é bom pagador vai ganhar um celular. Esse rapaz é bom pagador, pode dar uma taxa de juros menor para ele. Então o banco vai conseguir diferenciar, é mais uma forma, mais um instrumento para o banco diferenciar o bom e o mau pagador. Isso é bom porque quando você vai tomar um financiamento, você tem mais uma informação para dar ao banco. Olha, quero comprar a minha casa aqui, eu tenho tantos de fundo de garantia de entrada e olha aqui o meu cadastro, como eu fui bom pagador durante muito tempo. Você premia quem deve ser premiado mesmo, que é aquele que paga em dia e administra melhor seus Exatamente, recursos, e o banco consegue ver qual o risco envolvido naquela transação com aquele cliente específico e não comparando ele botando ele no mesmo saco que muitos outros que são mal pagos. Porque uma parte desse impacto de juros e tudo mais se deve à inadimplência, né? Um pouco à inadimplência e outro ponto, Giovanni, que é importante é o sistema legal. Quando o sistema legal não dá garantias ao emprestador, ele ou cobra mais para compensar o risco ou não empresta. Então esse crédito restrito no Brasil está muito ligado à questão judicial, né? Então você veja o caso do setor imobiliário. O que aconteceu? Mudou a lei, entrou a lei de alienação fiduciária, na qual o imóvel só passa a pertencer ao proprietário quando terminou de pagar. Isso. A qualquer momento, se ele deixar de pagar 3, 6 meses, o banco pode chegar lá e dizer, quero o apartamento de volta, te devolvo o seu dinheiro. Isso trouxe muita segurança aos financiadores, aos bancos. E isso fez com que o crédito imobiliário aumentasse. Os bancos passaram a destinar mais volume de crédito, maior volume de crédito para esse tipo de atividade.
Perfeitamente. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Giovanni. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Boa tarde. Daqui a pouco eu converso com o deputado da Vitória, que quer lançar candidatura própria em Colatina em 2012, ele que assumiu a presidência do PDT estadual. Ainda hoje estará conosco também Fábio Malini, professor da UFES, vem falar sobre o papel das redes sociais na comunicação. Eu volto já com esses assuntos.